Conexão no ar. Você vai ver no programa de hoje assaltos no Brasil. A constante onda de violência que tem aterrorizado a maior cidade brasileira. Estudantes são os novos alvos de gangues na capital paulista. Febre amarela. Você vai saber como essa doença tem afetado o país e os mitos que surgiram depois do surto de contaminação. 10% dos casos evoluem de uma forma mais grave, levando a uma hepatite de intensidade muito grande e quase 40% desses casos são fatais. E muito mais. Olá, boa noite. Boa noite, Caterina. Boa noite, Cauê. Boa noite para você que nos acompanha. Seja bem-vindo ao Conexão. O programa de hoje começa com um assunto temido por todos, a morte. Perder alguém é sempre um momento complicado. Além da fragilidade, vem as burocracias para o velório e enterro. Em condições de dificuldade, alguns profissionais têm se aproveitado das pessoas que acabaram de perder algum familiar para tirar o seu dinheiro. Nós visitamos vítimas que sofreram tentativas de extorsão e conhecemos pessoas que fazem de tudo para ingressar nesse ramo tão desconhecido. O Conexão foi a fundo para conhecer o que é a chamada indústria da morte. Ela é certa para todos. Pode ser repentina ou já aguardada. Diz que a morte, ela atrai a morte mesmo. Por ser tão certa, não há de se espantar as dimensões que a morte pode alcançar. Muitas pessoas vivem disso e vivem bem da intitulada indústria da morte. Funerária é Santa Luzia, sua morte é nossa alegria. Bom dia. Bom dia, minha filha. É porque minha sogra morreu hoje de manhã. Então o senhor aguarde que daqui a alguns minutos esse caixão vai estar chegando até o senhor. Tenha um bom dia e morra logo. No Brasil, essa indústria cresce com vigor mesmo em tempos de crise e chega a movimentar de 6 a 8 bilhões por ano. A sensibilidade das famílias que acabaram de perder alguém querido é campo fértil para a atuação de alguns profissionais que se aproveitam para superfaturar os trabalhos. Até onde você pode confiar nessas pessoas? A Sara sofreu na pele essa dificuldade. Depois do falecimento de sua sogra, ela foi obrigada a fazer o reconhecimento do corpo. Até aí tudo bem, se não fosse a frieza do funcionário do hospital. Ele já desceu assim, falando do estado da minha sogra, né, que ela provavelmente já tinha falecido algumas horas, então ela poderia estar cheirando mal, ela poderia estar com o nariz, orelha, vazando secreção, e aquilo foi criando um certo terror. E então, assim, todas as coisas que ele estava falando no caminho, ele ainda continuou falando, olha, tá vendo? Tá assim, já tá cheirando mal, é melhor fechar mesmo. Mas parecia assim que ele queria mais, depois que parou a situação, parecia que ele estava querendo me assustar mesmo, nesse sentido. O procedimento correto é que após a morte de uma pessoa, com a constatação feita por um médico, a família seja notificada e encaminhada para fazer um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, onde o corpo é liberado para a família. Então, até esse momento, foi muito tranquilo. Lá embaixo, que eles informaram que não havia esse serviço disponível por ser sábado à tarde, e teria que um familiar ou a gente contrataria então o serviço para poder fazer esse preparo para o velório, né? O valor da morte. Na cidade de São Paulo, onde o município é o responsável pelo procedimento, a despesa com sepultamento varia de 300 a quase 4 mil reais. O sepultamento do tipo orquídea passa a marca dos 24 mil reais. Quando eu fui saindo da sala com a minha cunhada, eu falei para ele que eu iria ligar para um amigo. No primeiro momento ele falou de 3 mil reais, eu sei que o último valor que ele me ofereceu foi 800 reais. Mas aí eu já tinha falado com o Fábio, falei até para o Fábio, olha, ele está me oferecendo, falando que o serviço é 800 reais, e meu amigo falou, olha, não faça nada, espere eu chegar. O técnico de necrópsia ou necropsista é o responsável pela conservação e embalsamento dos corpos. Foi um profissional como esse que ajudou Sara a se livrar de uma enrascada. Mas aí eu cheguei no local e não estava acontecendo nada com o corpo, ele estava normal. Mas você acaba contratando pela pressão, né? Então eles aproveitam dessa situação de tanta fragilidade para vender um serviço totalmente desnecessário.
Se acontecer alguma coisa, avisa a direção. Quando você espalha a notícia, fica mais difícil a pessoa agir contra você. Maquiagem, caixões e até morte digital. O mercado fúnebre abre espaço para novos empreendedores do ramo. Pessoas dispostas a enfrentar preconceitos e dificuldades para realizar um trabalho que nem todos querem fazer. O tanatopraxista é o profissional responsável por preparar o cadáver para evitar a decomposição do corpo. Nessa área também está o necromaquiador, que cuida para que a aparência do falecido seja a mais próxima possível de quando a pessoa estava em vida. E é uma área que precisa, porque às vezes a gente pega situações já bem complicadas, como o caso de alguns acidentes automobilísticos, projeto de arma de fogo, algum tipo de acidente, e a gente tem que deixar aquela pessoa o melhor possível. A área que mais me fascina é a tanatopraxia, onde eu posso estar dando para o familiar um conforto pós-morte. Se já estava dentro de mim esse dom, eu não sabia, porque eu sempre tive medo. Lá e branco aqui, vermelho aqui. Então você bota faz em volta aqui, usa muita produção. Vai dar um detalhe. Essa é uma área que existe preconceito. Se eu disser que não tem, tem. Porque até quando a gente vai falar, você faz qual curso? Técnico de necrópsia. Aí fala assim, mas necrópsia não é cuidar de morto? A tendência é a gente estar sempre melhorando e procurar, né, com essa melhora, chegar próximo aos grandes mercados, que é Estados Unidos, que é Europa. Eu acho que atrai também coisas pra gente, a gente pensar nessas coisas. Tem alguns vídeos aqui, você pode ver. Eu tenho a Noite dos Mortos-Vivos, Crepúsculo dos Mortos, O Dia dos Mortos, Zona da Morte, Mortos no Usam Chales, Mortos em Veneza, Desejo Mortal, Amor e Morte, Assassinado pela Morte e Ozoshiki, a Morte em estilo japonês. Legal, valeu. Você tem que entrar na área pelo amor, com ética profissional e lembrar que aquele óbito teve uma vida, teve uma família e poderia ser um ente querido seu. Não há dúvidas de que, enquanto houver humanidade, haverá oportunidade de negócio no ramo. Resta a nós esperar sempre que a dignidade humana seja respeitada até depois da morte. E a gente acha que quando morrer vai ter sossego, mas parece que não é bem assim. Pois é, Cauê. E você, tome cuidado com as empresas que for contratar. São nesses piores momentos que estamos mais sujeitos a crimes. Dá uma olhada no que vem a seguir no Conexão. Ainda hoje no Conexão, o que há de melhor na música brasileira? Um musical com Vinícius Norba. Ele fala sobre carreira e conta planos para o futuro. Perigo, estudantes viram alvos de gangues criminosas e os vídeos incríveis que mostram a violência do país no Provei que Vi. É já já. O Conexão está de volta. Olha, não é novidade para ninguém o perigo que nós brasileiros estamos sujeitos em nosso cotidiano. E quando câmeras de segurança registram esses casos. Sim, Catarina. É violência refletida nas imagens e é isso que causa revolta em todos nós. O Provei que Vi de hoje fala sobre isso. Até quando tolerar esses casos? No Provei que Vi de hoje, o assunto é assaltos. Nem grades ou portões são barreiras para impedir as ações dos criminosos, como é mostrado. Além da clara frieza demonstrada pelo meliante, onde ataca uma mulher brutalmente. O Brasil é o 11º país mais inseguro do mundo. O número de assaltos no país é o dobro da média mundial.
Essa tentativa de assalto no Rio de Janeiro fica claro o descaso que os ladrões têm com a população, onde o assaltante começa a disparar tiros no meio do trânsito. O Rio de Janeiro lidera o ranking de roubo ou furto de veículo. Ocorre aproximadamente um caso a cada minuto no estado. Quase 8% dos brasileiros disseram ter sido vítimas de roubos nos últimos 12 meses. No caso de Espírito Santo, o aumento da criminalidade se deu principalmente pela greve dos policiais militares em fevereiro de 2017. Florianópolis, que já chegou a registrar 8 assassinatos violentos em 2008, em 2007 somou 117, um aumento de 94%. Teresina, no Piauí, já chegou a ocupar a 6ª posição de capital com maior número de homicídios. Regiões mais afetadas pela crise econômica e pelo desemprego são onde mais crescem o crime de latrocínio. O número de latrocínios cresceu 58% nos últimos 7 anos, chegando a mais de 2.000 mortes em 2016 em todo o país. Roubos em São Paulo atingem seu maior número desde 1999. Devido à maior exposição dos motoristas e menor proteção, as motos são os principais alvos no trânsito paulista, produto com uma alta demanda para a venda de peças. No vídeo vemos o descaso dos bandidos perante a lei, mostrando que não importa o horário ou lugar. Mas logo é surpreendido por um policial à paisana que reage. Reações a assaltos têm se tornado mais comum, onde 3 de cada 4 vítimas morrem ou são feridas gravemente devido à resistência perante o roubo. Temos agora imagens de uma câmera de segurança de uma residência particular, onde os ladrões atacam um carro que estava pronto para sair. 40% dos brasileiros têm medo de andarem sozinhos à noite, sendo a maioria mulheres. A explicação é pelo alto índice de estupros e temem também pela segurança dos filhos. Devido ao grande índice de criminalidade noturna, comércios têm alterado seus expedientes para preservar a segurança dos funcionários. Autônomos, como os taxistas, não sabem mais o que fazer. Uma parcela pensa em mudar de profissão. Agora uma tentativa de assalto no centro do Rio de Janeiro. Criminosos se juntam em grupos para fazer arrastões em regiões próximas ao metrô em São Paulo. Os alvos são estudantes e trabalhadores que estão saindo da faculdade ou trabalho. Você tem algum vídeo curioso ou surpreendente para mostrar para nós? Mande para a gente no Provei que Vi. Você encontra mais informações no nosso site www.conexão.com.br. Para falar sobre esse último caso que assistimos, nós vamos conversar ao vivo com a repórter na Vila Mariana, em São Paulo, Nathalie de Oliveira. Boa noite. Qual a situação hoje por aí? Boa noite, Cauê. Boa noite a todos. Eu estou aqui na Faculdade Paulos de Comunicação e a situação por aqui está muito preocupante. A região tem sido alvo de muitos assaltos e arrastões, algo que tem deixado os alunos muito preocupados. Eu estou aqui com a Raíssa, aluna de jornalismo. Raíssa, como que tem sido essa rotina de assaltos para você ir e voltar da faculdade? Você está com muito medo? Sim, eu estou com bastante medo. Inclusive, às vezes a gente tem que sair mais cedo da faculdade para conseguir sair num horário assim que esteja mais movimentado. E agora a gente procura sair em grupo, né? Nunca sair sozinho. E você acha que o policiamento na região mudou? Olha, eu tenho notado que
alguns policiais ficam rondando pela faculdade, mas assim, em horários específicos, sabe? Quando é mais tarde, assim, depois das 10h40, eu não vejo nenhum policiamento. Então, a preocupação continua sendo muito grande. Obrigada, Raíssa. Bom, a situação é muito preocupante e a gente espera que não se repita. Voltamos aos estúdios do Conexão. É lamentável ver que até o estudo desses jovens tem sido prejudicado por causa dessa gangue. Obrigado, Nathalie. Boa noite para você. Depois do intervalo, a gente volta com Conexão. Dá uma olhada no que você vai ver. Febre amarela. Os esforços dos governos para a campanha de vacinação e o medo das possíveis reações da vacina. Dor em todas as juntas, dor nos olhos, eu não conseguia movimentar os olhos. E o médico falou que isso era reação da vacina. E ainda hoje, música com Vinícius Norva. É já já. Catarina, eu já tomei a vacina da febre amarela. E você? Eu já, Cauê. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Foram mais de 400 casos das doenças confirmados da metade do ano passado para cá. A população se divide em se proteger da febre amarela e o medo em contrair sintomas depois de ser vacinado. A população que antes estava lotando os hospitais em busca da vacina, hoje tem medo de se vacinar. O motivo? As reações. Muitas pessoas relataram nas redes sociais que tiveram problemas após serem vacinadas, o que causou pânico em algumas regiões. Tive várias reações. Eu tive, depois, se não me engano, 4 dias que eu tomei a vacina, eu tive muita dor abdominal, dor em todas as juntas, dor nos olhos, eu não conseguia movimentar os olhos. Dores de cabeça, dor nos olhos, dores nas articulações. Parecia, a sensação que dava é que eu estava com uma gripe muito forte mesmo. Foi horrível, acabei ficando com medo, me arrependi um pouco até de ter tomado a vacina. Mas o infectologista Marcos Boulos, que é coordenador de controle de doenças da Secretaria Estadual de Saúde, explica que a vacina é a única forma de prevenção contra a doença. A única prevenção que é duradoura é a vacina. Você vacinando, a pessoa produz defesa e essa defesa vale praticamente para a vida toda. Se as pessoas eventualmente não podem vacinar, quando elas vão ter contato com regiões de mata, onde está acontecendo a febre amarela, tem que usar repelente para evitar a picada do mosquito. A febre amarela é uma doença transmitida pela picada de mosquitos infectados. Existem 2 tipos, a silvestre e a urbana, e as duas são causadas pelo mesmo vírus, com os mesmos sintomas. A diferença, como diz o próprio nome, está no local de contágio. A febre amarela é a mesma. O que a gente chama de febre amarela silvestre ou febre amarela urbana é porque é transmitida ou nas matas por um mosquito que vive na mata ou transmitida por um mosquito dentro das cidades que vive dentro das cidades. Nesse caso, o primeiro caso é o mosquito chamado hemagogos e aqui no caso do segundo caso é o Aedes, o famoso Aedes aegypti. Diante dessa situação que tem preocupado o país, especialmente em algumas regiões, surgiu mais um grande problema. Em paralelo ao número de casos e óbitos nas principais cidades, dezenas de macacos foram atacados pela população com medo do contágio. Os macacos, eles são também animais suscetíveis à febre amarela, né, como a gente é. Então, o que acontece? Eles sofrem da doença da mesma forma que a gente, sendo que algumas espécies têm uma sensibilidade maior, ou seja, uma chance maior de adoecer e morrer do que outras espécies. Por isso que, para algumas espécies, a febre amarela é uma ameaça muito grande, porque ela vai levar à morte de um grande número de indivíduos. Mas também tem gente que é contra essa situação. Isso é um absurdo, porque na realidade os macacos, eles contraem a doença, assim como a gente, mas eles não trazem a doença para a gente. Na realidade, quem traz a doença é o mosquito, né? Os macacos, eles não têm culpa, né? Pelo que eu entendi, eles que indicam onde está a doença, né? Então, é uma judiação tirar a vida dos bichinhos. Se descobriu também que a ocorrência de mortandade de macacos por febre amarela, ela sempre precede
a ocorrência da doença nos humanos. E isso dá um alerta para as autoridades de saúde iniciarem as medidas de prevenção, que no caso, para o homem, é a vacinação. Né? Então, na verdade, os macacos, além desse papel, né, como parte do ciclo, eles também têm uma função de sentinela, né, para alertar as autoridades de saúde de que a doença, ou o vírus da doença, está circulando em determinada região. Segundo o Ministério da Saúde, desde julho do ano passado até agora, foram registrados 464 casos de febre amarela em todo o país, com 154 mortes. O estado de São Paulo é o mais atingido. 125 pessoas já morreram pela doença. A Secretaria Estadual de Saúde informa que apenas 3 milhões de pessoas foram vacinadas, menos da metade do esperado, que era de aproximadamente 9 milhões. Acho que deveria estender e deveria melhorar também o atendimento, acredito. Que acho muito errado as pessoas pegarem uma fila gigante por horas e não conseguir nem a senha para vacina. Para tentar alcançar a meta, a capital paulista prorrogou a campanha da vacinação para até 30 de maio. Estava meio lento no começo, mas agora tem sobrando vacina. Tem pessoas que nem querem tomar vacina. Melhor prevenir, né, do que depois ficar sendo prejudicado por não ter corrido atrás antes, né? A vacina está aí para isso, né? Nessa guerra contra a febre amarela, os macacos são tão vítimas quanto nós. O importante nessa situação é combater o principal inimigo, o mosquito. Então, o que a gente pode dizer é que o macaco, ele é uma vítima da doença, assim como o homem. E olha, as cidades onde se concentram o maior número de casos, como São Paulo, estão com novas datas de campanha. É importante se prevenir. Agora vamos mudar para um assunto mais leve? Todo mundo gosta de música, né? O Conexão traz uma participação exclusiva. Vamos conversar ao vivo com a Daniele Alcântara, que está com o músico Vinícius Norba. Boa noite, Daniele. Olá, boa noite a todos. Eu tô aqui com o Vinícius Norba, ele tem 21 anos e cursa Publicidade e Propaganda. Ele tem feito muito sucesso com a música. Obrigada, viu, por esse espaço aqui no Conexão, Vinícius. Obrigado eu, Daniele. Conta pra gente como você tem feito para encarar essa dupla jornada entre a faculdade e a música. É uma jornada difícil, né? Porque a faculdade toma muito tempo e a música requer muito tempo, então acaba sendo difícil, mas a gente acaba levando. Ah, verdade. E você tá trabalhando em algum projeto novo atualmente? Eu trabalho no meu futuro disco, mais longe do que eu imaginava, mas ele está sempre mais longe do que eu imaginava, mas espero estar mais próximo do que eu imaginava. Ah, sim. E você tá quanto tempo tocando profissionalmente? Eu toco desde os 16, por aí. Eu toco nos bares do ABC lá e... Ah, bacana. E você teve alguma dificuldade na sua carreira? Dificuldade qualquer artista encontra no Brasil, né? Acho que a população precisa apoiar mais a cultura. Cultura, a parte boa da cultura do país. Acho que isso que falta no Brasil. É verdade. Então bora dar uma palhinha? Bora. Eu vou tocar uma música que eu fiz na Copa passada, aproveitando esse clima de Copa. E espero que vocês gostem. Se chama 7-1. Tô cansado, não sei mais pra quem reclamar. Tô exausto, não sei mais pra que santo rezar. Eu só queria te ver e te contar do meu dia, do que deu pra ver, do que eu reclamei pra fazer, pensando em você. Você me manda foto de qualquer coisa. Voltamos aos estúdios do Conexão. Obrigada, Daniele. Muito bom, né, Cauê? Realmente a música do Vinícius Norba é excelente. É sucesso para ele. A vida artística no Brasil não é tão fácil assim, principalmente no meio musical. O programa de hoje fica por aqui. No site do Conexão você ouve mais músicas do Vinícius e assiste às reportagens exibidas hoje. Uma boa noite para você. Até semana que vem. Nós encerramos o Conexão com mais música do Vinícius Norba. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Pra te falar que eu não vou mais olhar quando ela passar, quando ela passar, quando ela passar, quando ela
Desculpe, baby, se eu te tratei mal, mas 7-1 não é normal. O único jeito de me desculpar, infelizmente, eu só sei cantar. Desculpe, baby, besteira minha, você ainda quer apertar a minha campainha pra te dizer que eu acertei, pra te provar que eu não vou mais errar, pra te falar que eu não vou mais olhar. Quando ela passar, quando ela passar, quando ela passar, quando ela... Desculpe, baby, se eu te tratei mal, mas 7-1